Capítulo 25. O suave encantamento de servir. Quando se serve em qualquer forma de solidariedade, há um suave e doce encantamento que enternece o indivíduo, dando-lhe sentido existencial e dignidade humana. O ser humano deve descobrir o objetivo essencial da sua existência, especialmente no que diz respeito ao seu comportamento durante o elevado período de discernimento e de consciência. Todos os impulsos que nele ocorrem induzem-no ao crescimento, à conquista dos valores transcendentais, que aguardam o momento de desenvolver-se, rompendo a couraça que os envolve. A sua é a fatalidade do bem, em cujo curso encontra a real alegria que o propele no rumo da felicidade. Ninguém alcança os altiplanos da vida sem os esforços iniciais no sopé da montanha. Por essa razão, o esforço em favor da conquista relevante do ser psicológico deve ter como fundamental significado a tarefa de servir. Quando alguém não consegue descobrir a finalidade da jornada humana, continua com entorpecimento emocional e paralisia mental, porque tudo no universo é dinâmico e ativo. O serviço em favor do próximo, por exemplo, enriquece aquele que coopera com os tesouros da sabedoria e da compreensão dos próprios limites, como também os dos demais, facultando a conquista da elevação moral, que se expressa como despertamento para a realidade profunda do ser espiritual que se é. Avançando na direção das horas, compreende que é abençoado pelo ensejo de melhor aplicá-las, de forma que deixe rastros luminosos pelo caminho, dando significado interior ao ato de viver. Entende-se que além do fenômeno biológico do existir, a reencarnação confere-lhe a honra de produzir, de alterar o rumo das ações sempre para o melhor, superando os impedimentos que o detêm na retaguarda do progresso. Disse com certo pessimismo que aquele que não vive para servir não serve para viver, o que sem dúvida é pejorativo, e poderia ser proposto como aquele que não vive para servir ainda não aprendeu a viver. A vida é uma nobre canção de serviço em todos os ângulos sob os quais seja observada. Em consequência, o ato de servir é manifestação do amor que se alonga do emocional para a realidade prática da ação edificante. Quando nasce a criancinha, ainda rica das vibrações do claustro materno, mantê-la em contato com a mãezinha é um ato de amor que proporciona vida e dela fará um ser amante e amado, porque nessa continuação de dependência monoaminas da afetividade são captadas pelas determinações nervosas e transformadas em emoções de bem-estar, de segurança, de harmonia. Não recebendo essa carícia, o nascituro sente a ruptura dos vínculos que o mantinham com o seio generoso em que se albergava, sentindo-se desamparado e podendo devolver os primeiros futuros conflitos de solidão e abandono. O serviço, portanto, na sua expressão de vida afetiva, é bênção que enfloresce os sentimentos mais nobres. Mede-se a grandeza de um cidadão pelos esforços que empreende para melhorar-se, trabalhando em favor de uma futura sociedade mais justa e mais feliz. As suas conquistas são distribuídas equanimemente, de maneira que todos se beneficiam. Por mais singelo seja o serviço que tem como meta auxiliar o próximo, transforma-se em contribuição valiosa para o desenvolvimento moral da humanidade. Avalia-se a estrutura moral de um povo pela maneira como seus governantes se utilizam da oportunidade de tornar a vida dos seus governados menos penosa e mais rica, de possibilidades de quando isso ocorre e de desenvolvimento. Quando isso ocorre, o abismo que separa as classes sob o ponto de vista econômico e social gera a miséria vergonhosa na qual estorcegam aqueles que não tiveram oportunidade de pertencer aos grupos de privilegiados que os exploram.
A sociedade, portanto, é o resultado dos fatores que são proporcionados ao indivíduo como célula básica do grupo que a constitui. Quanto mais amplas forem as possibilidades de trabalho e remuneração justa, melhores os efeitos no conjunto geral. Dessa forma, ninguém se pode eximir de produzir no bem, na solidariedade, cada qual contribuindo com a cota que lhe esteja ao alcance. Allan Kardec, o eminente codificador do Espiritismo, compreendeu essa necessidade, dedicando-se a apresentar soluções fundamentais para o problema da miséria socioeconômica, conforme se pode ler em O Livro dos Espíritos. No capítulo referente à lei do trabalho, que é fomentador do progresso, com a consequente lei do repouso, que proporciona renovação de forças e alegria de viver. O repouso, no entanto, não significa falta de ação, conforme pensam algumas pessoas imprevidentes que optam pela ociosidade, especialmente quando concluem uma fase da vida laboral e ativa, aposentando-se e deixando de trabalhar. Normalmente, nessa eleição mórbida, a pessoa candidata-se à depressão, à inutilidade. Pode-se concluir uma tarefa e repousar enquanto se movimentam noutra. A simples mudança de atividade constitui renovação de entusiasmo e de energia, porque o importante é encontrar-se estimulando para viver e para agir. O serviço, portanto, de autoiluminação na sua grandeza e significação, torna-se essencial, após o hábito saudável das outras expressões de trabalho. A mente ativa e o corpo ágil pela movimentação contínua proporcionam os recursos interiores para o prolongamento da existência dentro do clima de bem-estar e de autorrealização, assim como de cooperação social. De igual maneira, a mente necessita de contínuo exercício, a fim de mais facilmente ampliar a sua capacidade de raciocínio, estimulando o cérebro a proceder à tarefa dos registros que lhe dizem respeito. Mente preguiçosa, candidatura à demência. O trabalho, portanto, de qualquer natureza é bênção de Deus que fomenta a vida e desenvolve o ser, auxiliando-o na ascensão aos rumos elevados da imortalidade. No passado estabeleceu-se a necessidade de adorar a Deus, renunciando-se à convivência social, ao trabalho ativo, entregando-se à meditação. Quase todos aqueles que se permitiram essa fuga da realidade terrestre perderam-se em penosos conflitos que os afligiam e que acreditavam ser interferência demoníaca. Sem nenhuma dúvida, nas mentes ociosas, os espíritos frívolos e perversos encontram campo fácil para perturbações variadas. Jesus deu o mais grandioso exemplo de respeito pelo trabalho. No período invernoso em que as viagens e pregações tornavam-se mais difíceis, em razão da aspereza do clima, ele trabalhava regularmente na profissão que herdara de seu pai José, dignificando o labor que proporciona felicidade e progresso. Trabalhar, portanto, é orar, especialmente quando esse serviço ajuda a humanidade no seu crescimento intelecto-moral. Conclusão: quando se serve em qualquer forma de solidariedade, há uma suave e doce encantamento que enternece o indivíduo, dando-lhe sentido existencial e dignidade humana. Aquele que não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Glossário transcendental. Superior, sublime, que exerce a natureza física propelir, mover para frente, impulsionar altiplano, planalto monoamina, substância bioquímica derivada de aminoácidos, atua como neurotransmissor no corpo humano equanimemente, equitativamente e imparcialmente estorcegar, contorcer-se laboral, trabalhista labor, trabalho.